Ele fingiu viajar só para descobrir a verdade. Colocou câmeras escondidas pela casa inteira. O que viu fez seu sangue gelar. A namorada dele maltratando 3 bebês indefesos, enquanto a faxineira humilde os protegia como uma leoa. A vingança que ele preparou deixou todo mundo em choque. Rafael Mendonça estava parado na sala de segurança da própria mansão, olhando para 6 monitores que mostravam diferentes cômodos da casa. As câmeras haviam sido instaladas na noite anterior, enquanto Isabela dormia. Ninguém sabia que aqueles pequenos dispositivos estavam espalhados estrategicamente pela residência. Ele respirou fundo, sentindo o peso da decisão que havia tomado. Espionar a própria namorada não era algo que imaginava fazer um dia, mas algo no comportamento dela nos últimos meses acendia alertas vermelhos na cabeça dele. Pequenas coisas. Olhares de impaciência quando os bebês choravam. Sorrisos que desapareciam rápido demais quando ela achava que ninguém estava vendo. Comentários sutis sobre como a vida seria mais fácil sem 3 crianças pequenas exigindo atenção o tempo todo. Os trigêmeos tinham apenas 3 meses. Pedro, Lucas e Mateus eram 3 milagres que Rafael havia buscado com as próprias mãos no Orfanato Esperança, depois de anos sonhando em ser pai. Ele nunca tinha casado, nunca encontrou alguém com quem quisesse construir família, mas a vontade de ser pai queimava dentro dele como fogo que não se apaga. Quando soube que 3 bebês recém-nascidos haviam sido deixados na porta do orfanato, enrolados em cobertores simples, e uma carta que dizia apenas: "Não consigo cuidar deles, por favor, deem uma vida melhor", Rafael sentiu que aquele era o chamado que esperava há tanto tempo. Adotou os 3 de uma vez. Não conseguia imaginar separá-los. Eram irmãos, pertenciam juntos. Isabela Cavalcante entrou na vida dele 2 meses depois da adoção. Linda, sofisticada, ex-modelo que transitava nos mesmos círculos sociais que ele. No começo, ela parecia encantada com os bebês. Segurava eles no colo quando havia visitas, tirava fotos para postar nas redes sociais, falava sobre como era admirável um homem solteiro adotar 3 crianças. Rafael se deixou envolver pelo charme dela, pela atenção que recebia, pela ideia de que talvez pudesse ter tudo, uma companheira e a família que sempre quis. Mas nos últimos tempos, quando as câmeras das redes sociais se desligavam e as visitas iam embora, Isabela mudava. O sorriso sumia, a paciência evaporava. E Rafael começou a perceber que talvez o interesse dela não fosse nos bebês, nem nele como pai, mas apenas no empresário bem-sucedido com conta bancária de 8 dígitos. Agora, sentado naquela sala escura, Rafael ia descobrir a verdade. Ele havia dito a Isabela que precisava ir ao escritório para reuniões importantes que durariam o dia inteiro. Ela pareceu aliviada demais com a notícia. Marina, a faxineira que trabalhava na mansão havia quase 1 ano, estava de folga naquela manhã. Só voltaria à tarde. Era o cenário perfeito para ver como Isabela se comportava quando achava que estava completamente sozinha com as crianças. No monitor principal, Rafael via o quarto dos bebês. Os 3 berços estavam lado a lado, cada um com um nome bordado no lençol. Pedro começou a chorar primeiro. Um choro baixinho que logo se transformou em algo mais urgente. Lucas e Mateus, como sempre acontecia, foram despertados pelo irmão e começaram a chorar também. 3 meses era a idade em que bebês ainda precisavam de atenção constante. Fome, fraldas, desconforto, tudo virava choro porque era a única forma de comunicação que tinham. Isabela entrou no quarto, mas não da forma como fazia quando Rafael estava presente. Não tinha aquele sorriso doce, aquela voz melodiosa cantando canções de ninar. Ela parou na porta, de roupão de seda caro, olhando para os 3 berços com uma expressão que Rafael nunca tinha visto antes. Era desprezo puro. Ela suspirou alto, dramaticamente, e falou sozinha, mais alto o suficiente para os microfones captarem perfeitamente. Meu Deus, como eu odeio esse barulho. 3 crianças chorando ao mesmo tempo. É tipo tortura chinesa. Rafael sentiu o estômago revirar. Isabela se aproximou dos berços, mas não pegou nenhum bebê no colo. Apenas verificou rapidamente as fraldas, sem carinho, sem conversar com eles, como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável que queria terminar o mais rápido possível.
Vocês estão secos, não estão com fome porque mamaram há 2 horas. Então qual é o problema agora? Vocês só sabem chorar? Não tem um botão de desligar, não? Os bebês continuavam chorando. Aquele choro desesperado de quem precisa de colo, de calor humano, de sentir que não está sozinho. Pedro, especialmente, chorava mais alto, o rostinho vermelho de tanto esforço. Isabela olhou para ele com irritação. Ah, você de novo. Sempre você que começa. Se eu pudesse escolher, ficava só com 1. Nem isso eu queria. Mas 3? 3 é castigo. Ela saiu do quarto e fechou a porta, abafando um pouco o som do choro. Rafael estava apertando os braços da cadeira com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Aquela mulher, que ele havia pensado em pedir em casamento no mês seguinte, estava falando dos filhos dele como se fossem objetos indesejados. Mas ele precisava ver mais. Precisava ter certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão. Isabela foi para a cozinha, preparou um café elaborado, sentou no sofá da sala e pegou o celular. Os bebês continuavam chorando no quarto, e ela estava ali, rolando feeds de redes sociais como se nada estivesse acontecendo. 20 minutos se passaram. 30. O choro não parava. Rafael estava quase levantando para ir até lá quando ouviu a porta da frente se abrir. Marina dos Santos entrou na casa carregando uma sacola. Ela não deveria estar ali naquele horário, mas Rafael a tinha visto pegar a chave reserva que ficava escondida no jardim. Marina era uma mulher simples, cabelos presos num coque prático, roupas limpas, mas desgastadas pelo tempo, mãos calejadas de quem trabalha duro. Tinha uma filha pequena, Júlia, que criava sozinha. Rafael sabia que ela trabalhava em outros lugares além da mansão dele, sempre correndo de um emprego para outro. Mas ainda assim nunca reclamava, nunca faltava, sempre fazia tudo com dedicação impressionante. Isabela, desculpa entrar assim, eu esqueci meu remédio aqui ontem e preciso tomar agora. Marina falou, mas parou quando escutou o choro vindo do quarto. Sua expressão mudou completamente. Era preocupação genuína. Os bebês estão chorando? Você precisa de ajuda? Isabela nem levantou os olhos do celular. Ah, você. Não preciso de ajuda. Eles choram o tempo todo. É normal. Mas faz quanto tempo que estão chorando? Não sei. Meia hora, talvez. 1 hora. Não tenho cronômetro. Marina colocou a sacola no chão e foi direto para o quarto dos bebês, sem pedir permissão. Rafael viu pela câmera quando ela abriu a porta. Os 3 bebês estavam vermelhos de tanto chorar, desesperados. Marina não hesitou nem um segundo. Pegou Pedro primeiro, o que chorava mais alto, colocou ele no colo e começou a balançar suavemente. Chiu, chiu, meu amor. Tia Marina está aqui. Está tudo bem agora. Sua voz era puro carinho. Ela cantarolava baixinho enquanto embalava Pedro, e o bebê começou a se acalmar quase imediatamente. Com uma mão livre, Marina pegou uma chupeta e ofereceu para Lucas, que aceitou com avidez. Mateus ainda chorava, e ela, com Pedro já mais calmo no colo, se inclinou para fazer carinho na cabecinha dele. Calma, meu príncipe. Já vou pegar você também. Ninguém vai deixar vocês chorando sozinhos, não. Rafael sentiu os olhos arderem. Aquela mulher humilde que não tinha obrigação nenhuma de cuidar dos bebês fora do horário de trabalho, estava ali, dando para os filhos dele exatamente o que precisavam. Amor incondicional. Marina conseguiu acalmar os 3, um por um, com paciência infinita. Trocou as fraldas de todos, mesmo as que não estavam sujas, porque sabia que às vezes o desconforto não é físico, é emocional. Conversava com eles o tempo todo. Vocês são tão lindinhos, tão fofinhos. Pedro, você está crescendo tanto. Lucas, esse sorriso seu derrete o coração de qualquer um. E você, Mateus, com esses olhinhos curiosos, vai ser um menino esperto. Ela conhecia cada um pelo nome. Sabia diferenciar os 3. Coisa que Isabela não conseguia fazer mesmo depois de meses. Marina passou quase 1 hora ali, ninando os bebês até todos dormirem tranquilos. Beijou a testa de cada um antes de sair, ajeitou os cobertores com cuidado e sussurrou. A tia ama vocês. Sempre vai cuidar de vocês. Rafael estava completamente arrasado. A comparação entre as 2 mulheres era brutal. Uma que fingia amar seus filhos por interesse,
outra que amava de verdade sem pedir nada em troca. Marina voltou para a sala, onde Isabela continuava no sofá. Eles dormiram. Acho que estavam precisando de carinho. Marina disse com delicadeza, sem acusar, mas o recado estava implícito. Isabela revirou os olhos. Marina, você trabalha aqui, não é babá. Rafael paga pessoas específicas para cuidar das crianças quando ele não está. Eu sei, desculpa, mas eles estavam chorando muito. E eu não consegui ignorar. Pois deveria aprender. Crianças choram, faz parte. Se toda vez alguém sair correndo, elas vão ficar manhosas. Marina mordeu o lábio, claramente discordando, mas sem coragem de confrontar. Tudo bem, Isabela. Vou pegar meu remédio e ir embora. Assim que Marina saiu da casa, Isabela pegou o celular e ligou para alguém. Rafael aumentou o volume, prestando atenção em cada palavra. Oi, Lu. Você não imagina o inferno que estou vivendo. Rafael saiu finalmente, mas essas 3 crianças não param de chorar. Eu vou enlouquecer. Sério, como alguém escolhe adotar 3 bebês de uma vez? É insanidade. Eu finjo que gosto deles quando ele está por perto, mas está ficando cada vez mais difícil. Preciso convencer ele a devolver essas crianças para o orfanato de onde vieram, ou vou terminar tudo. Não aguento mais. Não foi para isso que entrei nesse relacionamento. Eu queria a vida boa, os jantares, as viagens, não virar babá de trigêmeos que nem são meus. Ah, e aquela faxineira intrometida apareceu aqui hoje. Ficou quase 1 hora com os bebês. Parecia a mãe deles. É ridículo. Enfim, tô pensando seriamente em dar um ultimato pro Rafael. Ou os bebês, ou eu. Aposto que ele escolhe a namorada. Homem sempre escolhe a mulher bonita. Rafael desligou o monitor. Tinha visto e ouvido o suficiente. A mulher que ele pensava conhecer não existia. Isabela era uma farsa completa, uma atriz que representava um papel e fazia isso muito bem quando tinha plateia. Mas longe dos olhares, mostrava quem realmente era. Alguém capaz de falar em devolver 3 bebês indefesos como se fossem produtos com defeito. Ele se levantou, caminhou até a janela do escritório improvisado onde estava escondido e olhou para o jardim da mansão. Marina estava saindo, caminhando pelo portão com a sacola na mão. Ela parou, tirou do bolso uma foto, olhou para ela com um sorriso triste, guardou de volta e continuou andando. Rafael se perguntou que foto seria aquela. Que história Marina carregava que ele não conhecia? Uma coisa estava clara. Ele não ia apenas terminar com Isabela. Ia fazer algo muito mais definitivo. Ia criar uma situação onde ela se exporia completamente, onde todos que conheciam eles veriam a verdadeira face daquela mulher. E, ao mesmo tempo, ia garantir que Marina dos Santos, a única pessoa que realmente amava seus filhos além dele, tivesse o reconhecimento e a segurança que merecia. Rafael voltou para os monitores e começou a planejar. Em alguns dias, faria um jantar. Um jantar que ninguém esqueceria. E naquele jantar, todas as máscaras iam cair. 3 dias depois daquele primeiro teste, Rafael estava pronto para a fase 2. Ele precisava de mais provas do verdadeiro caráter de Isabela. Por isso, naquela manhã de quinta-feira, anunciou no café que precisava viajar para resolver problemas urgentes nos negócios. 3 dias fora. Voltaria apenas no domingo à noite. Isabela quase não conseguiu esconder a alegria. Os olhos dela brilharam, mas ela rapidamente compôs uma expressão de preocupação falsa. 3 dias inteiros? Mas Rafael, e os bebês? Marina vai fazer turnos extras. Ela vai dormir aqui mesmo, no quarto de empregada. Assim você não fica sozinha com toda a responsabilidade. A decepção passou pelo rosto dela, mas Isabela se recuperou rápido. Ah, que bom. Então vou ficar tranquila. Rafael beijou a testa dela, pegou a mala e saiu. Deu a volta no quarteirão, estacionou 3 ruas adiante e voltou a pé, entrando pela porta dos fundos que dava acesso direto ao escritório onde havia montado sua central de vigilância. Ninguém sabia que aquele cômodo tinha entrada separada. Ele se trancou ali dentro, com comida, água e determinação de ferro. Os próximos 3 dias revelariam tudo. Não demorou nem 1 hora. Isabela correu para o quarto, trocou de roupa, colocou um vestido curto e salto alto e pegou o celular. Rafael ouviu a ligação através dos microfones. Laura, ele viajou. 3 dias de liberdade.
Vamos sair hoje à noite àquela balada nova. Não aguento mais ficar presa nessa casa fingindo que gosto de criança. É sufocante. Sim, a faxineira vai ficar aqui cuidando dos bebês, então eu posso fazer o que quiser. Rafael apertou os punhos. Marina só chegaria às 6 da tarde. Eram 10 da manhã. Isabela ia deixar 3 bebês de 3 meses sozinhos por 8 horas? Ela entrou no quarto dos trigêmeos, verificou rapidamente as fraldas, deixou 3 mamadeiras frias ao lado dos berços e falou sem carinho. Vocês têm que cooperar hoje. Mamãe precisa sair. Fiquem quietinhos aí e durmam bastante. Não quero ouvir choro quando eu voltar. Bebês de 3 meses não conseguem segurar mamadeira sozinhos. Isabela sabia disso. Ela simplesmente não se importava. Pegou a bolsa de grife, passou o batom e saiu da casa como se estivesse deixando um apartamento vazio. As câmeras registraram tudo. Durante a primeira hora, os bebês dormiram. Mas quando acordaram, começou o pesadelo. Pedro acordou com fome. Começou a chorar. O choro acordou Lucas, que também estava com fome. Mateus foi o último, mas quando viu os irmãos chorando, entrou em pânico também. 3 bebês chorando desesperadamente, e ninguém aparecia. Rafael estava destruído. Os bebês choravam, se debatiam nos berços, procuravam por alguém que os pegasse no colo. As mamadeiras frias estavam ali, inúteis. 2 da tarde. 4 horas de choro ininterrupto. Rafael estava a segundos de invadir a própria casa quando ouviu a porta da frente se abrir. Marina entrou correndo. Ela não deveria estar ali antes das 6, mas algo a tinha trazido mais cedo. Rafael viu quando ela entrou e imediatamente escutou o choro dos bebês. A expressão dela mudou completamente. Era pânico puro. Meu Deus! Onde estava a Isabela? Os bebês estão chorando há quanto tempo? Marina correu para o quarto e o que viu a fez largar a bolsa no chão. Os 3 bebês estavam desesperados, rostos vermelhos, lágrimas escorrendo. Ela não perdeu tempo. Pegou Pedro primeiro, colocou contra o peito e começou a balançar enquanto pegava uma mamadeira. Está frio. Meu Deus, ela deixou uma mamadeira fria para bebês. Calma, meu amor. A tia vai esquentar agora. Marina saiu com Pedro no colo. Foi até a cozinha. Colocou água para ferver. Enquanto esperava, balançava Pedro, cantava para ele, limpava as lágrimas dele com carinho infinito. Quando a mamadeira ficou pronta, testou no pulso antes de oferecer. Pedro agarrou o bico com desespero, mas Lucas e Mateus continuavam chorando. Marina estava sozinha. Precisava se dividir entre 3 bebês. Rafael viu quando ela começou a chorar também, não de desespero, mas de compaixão pura. Ela colocou Pedro no bebê conforto com a mamadeira apoiada, correu para o quarto, pegou Lucas, voltou, preparou outra mamadeira, alimentou Lucas enquanto vigiava Pedro. Depois fez tudo de novo com Mateus. Levou mais de 1 hora para alimentar os 3, trocar todas as fraldas, acalmar o desespero deles. Marina conversava o tempo todo. Perdoa a gente, meus amores. Vocês não merecem isso. Nenhum bebê merece isso. Quando os 3 finalmente estavam calmos, Marina os colocou juntos no chão da sala, em cima de um cobertor macio, e se deitou ao lado deles. Não no sofá. Ela se deitou no chão, no nível deles, para que pudessem ver o rosto dela. Cantou canções de ninar, fez caretas que fizeram os bebês esboçarem sorrisos. Vocês sabiam que eu tenho uma princesa em casa? Ela se chama Júlia, tem 5 anos e é a coisa mais linda do mundo. Mas sabe o que eu percebi? O coração da mamãe é enorme, tem espaço para a Júlia e para vocês 3 também. Eu amo vocês. Amo de verdade. Rafael estava chorando assistindo aquilo. Marina não tinha obrigação de amar aquelas crianças, mas amava, com uma intensidade que doía de tão bonita. Eram 6 da tarde. Isabela ainda não havia voltado. Marina pegou o celular e ligou. Oi, filha. Mamãe vai chegar mais tarde hoje. A dona Teresa pode ficar com você? Ótimo. Mamãe te ama muito. Como foi a escola? Conta tudo quando eu chegar. Um beijo, princesa. As horas passaram. Marina não saiu do lado dos bebês nem por 1 minuto. Quando eles dormiram, ela limpou a casa, preparou as próximas mamadeiras, organizou as roupinhas. Às 11 da noite, os bebês acordaram de novo. Marina os alimentou,
Trocou, ninhou. Meia-noite. 1 da manhã. 2 da manhã. A porta da frente finalmente se abriu. Isabela entrou cambaleando, claramente bêbada, rindo alto ao telefone. Laura, foi demais! Que noite incrível! Ah, espera, estou em casa. Ela desligou, chutou o salto para o lado e só então percebeu que as luzes da sala estavam acesas. Marina estava sentada no sofá, com Mateus dormindo no colo. Isabela parou, tentando focar a visão. Marina, o que você está fazendo aqui? Cheguei às 2 da tarde. Os bebês estavam sozinhos, chorando há horas. Onde você estava? Isabela riu, sem vergonha. Saí. Precisava espairecer. Você não foi contratada justamente para isso? Para cuidar das coisas quando eu não posso? Isabela, são bebês. Bebês de 3 meses. Não podem ficar sozinhos. Eles estavam no berço, seguros. Não iam ter problemas por ficarem sozinhos algumas horas. Marina apertou Mateus contra o peito. Eles choraram até ficarem sem voz. Estavam desesperados, com fome, com fraldas sujas. Isso é abandono. Abandono? Isabela deu uma risada sarcástica. Olha quem está falando. Você, que é faxineira porque não conseguiu fazer nada melhor da vida, vai me dar lição de moral? Eu estava com pessoas importantes, vivendo minha vida. Você não entende nada do meu mundo. Marina se levantou com cuidado. Você tem razão. Eu não entendo o seu mundo. No meu mundo, quando você assume responsabilidade por uma criança, você cuida dela. Amor não depende de conta bancária. Ah, me poupe. Você finge que ama essas crianças porque quer garantir o emprego. Rafael paga bem, e você precisa do dinheiro. Não seja hipócrita. Marina olhou para Isabela com tristeza profunda. Eu realmente tenho pena de você. Porque você nunca vai entender o que é amar alguém sem esperar nada em troca. Guarda esses dramalhões. Agora sai da frente. Quero ir dormir. Marina saiu do caminho. Mas antes de Isabela subir, disse baixinho. Rafael merece saber a verdade sobre você. Isabela parou, se virou com os olhos perigosos. Você não vai contar nada. Se tentar me sabotar, eu te demito na hora. E garanto que você não consegue outro emprego nesta cidade. Tenho contatos, Marina. Posso acabar com sua vidinha patética com um telefonema. Marina não respondeu. Apenas assistiu Isabela subir a escada cambaleante e voltou sua atenção para Mateus no colo. Ela o levou para o quarto. Colocou no berço com cuidado, cobriu os 3 irmãos e sussurrou. Eu vou proteger vocês. Não sei como, mas vou. Rafael tinha gravado tudo, mas o que ele viu em seguida o destruiu completamente. Marina se sentou no chão entre os 3 berços, pegou uma foto e começou a falar baixinho. Você estava certa. Você sempre esteve certa. Disse que Rafael precisaria de alguém que realmente amasse esses bebês. Eu não sabia que seria eu, mas estou aqui e vou cumprir a promessa que fiz para você. Vou cuidar deles como se fossem meus. Rafael aumentou o zoom da câmera, tentando ver a foto. Quando conseguiu focar, sentiu o coração parar. Era uma foto antiga, de 2 meninas adolescentes abraçadas e sorrindo. Uma delas era Marina, muito mais jovem. A outra era uma menina que Rafael reconheceria em qualquer lugar. Era Clarissa, a mãe biológica dos trigêmeos, a mulher que tinha abandonado os bebês no orfanato. Marina conhecia a mãe dos bebês. E tinha feito alguma promessa para ela. Rafael precisava descobrir que promessa era essa. Mas uma coisa estava clara. Aquela mulher humilde guardava um segredo que mudaria tudo. Rafael não conseguiu dormir depois de ver aquela foto. Clarissa, a mãe biológica dos trigêmeos. A mulher que havia abandonado 3 bebês no orfanato com uma carta desesperada. Marina conhecia ela. Eram amigas. E havia feito alguma promessa. Ele precisava de respostas, mas não podia revelar que estava observando tudo pelas câmeras. Ainda não. O plano precisava seguir até o fim. Isabela precisava se expor completamente, na frente de testemunhas que não pudessem negar o que viram. Eram 7 da manhã do sábado. Rafael estava no escritório escondido quando viu Marina chegar mais cedo que o normal. Ela não veio sozinha. Segurava a mão de uma menina pequena, de cabelos cacheados presos com um laço rosa, olhos grandes e curiosos. Júlia, a filha dela. Marina olhou para os lados antes de entrar pela porta dos fundos, claramente tentando não ser vista. Mamãe, você tem certeza que pode trazer eu aqui?
Júlia perguntou baixinho, com aquela preocupação de criança que aprende cedo a não causar problemas. A dona da casa viajou com um namorado, meu amor, e eu preciso cuidar dos bebezinhos. Prometi para eles que não ia deixar sozinhos nunca mais. Você vai ficar quietinha, vai? Vou, mamãe, eu prometo. Vou ajudar você a cuidar deles. Rafael sentiu o peito apertar. Marina estava trazendo a própria filha escondido para cuidar dos bebês dele, porque não confiava em deixá-los sozinhos com Isabela. Ela estava arriscando o emprego por amor genuíno às crianças. Ele aumentou o volume, prestando atenção em cada palavra. Marina levou Júlia até o quarto dos trigêmeos. Os três estavam acordados, balbuciando aqueles sons que bebês fazem quando estão tranquilos. Júlia soltou a mão da mãe e correu até os berços, mas parou antes de tocar, olhando para Marina pedindo permissão. Pode chegar perto, filha, mas com cuidado. Bebês são delicados. Júlia se aproximou devagar, ficou na ponta dos pés para ver melhor e soltou um suspiro encantado. Mamãe, eles são tão pequenininhos e tão fofinhos. Olha as mãozinhas. Esse aqui é o Pedro, esse é o Lucas e esse é o Mateus. São irmãos. Igual você seria irmã deles se a gente morasse aqui. Eu posso ser irmã deles mesmo sem morar aqui, né, mamãe? No coração a gente pode. Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Pode sim, minha princesa. No coração a gente pode. Júlia começou a conversar com os bebês como se fossem amiguinhos da escola. Oi, Pedro. Oi, Lucas. Oi, Mateus. Eu sou a Júlia. Tenho 5 anos. Já sei ler, sabia? Um dia vou ler historinhas para vocês. Vocês gostam de historinhas? Os bebês reagiram à voz dela, mexendo as perninhas, sorrindo aquele sorriso sem dentes que derrete qualquer coração. Júlia se virou para Marina com os olhos brilhando. Mamãe, eles gostaram de mim? Claro que gostaram, meu amor. Quem não ia gostar de você? Marina pegou Pedro no colo e passou para Júlia segurar, ficando perto para garantir segurança. Júlia sentou no chão, com o bebê apoiado no colo, e começou a cantar a mesma música de ninar que Marina cantava para ela todas as noites. Sua voz fina e doce ecoou pelo quarto, cheia de ternura que criança nenhuma deveria ser capaz de expressar, mas que crianças que crescem vendo a mãe lutar todos os dias aprendem cedo demais. Rafael estava gravando tudo. Não para usar contra ninguém, mas porque aquilo era lindo demais para não ser guardado. Uma menina de 5 anos cantando para um bebê de 3 meses, como se fossem irmãos de verdade. Marina pegou Lucas e Mateus, um em cada braço, e se sentou no chão ao lado de Júlia. As duas ficaram ali, mãe e filha, cuidando de 3 bebês que não eram deles, mas que amavam como se fossem. Mamãe, Júlia disse de repente, ainda embalando Pedro. A tia Clarissa está vendo a gente lá do céu, né? Rafael congelou. Júlia conhecia Clarissa? Marina engoliu seco. Está sim, filha. Ela está vendo e está feliz. Ela pediu para você cuidar dos bebezinhos dela, né? Igual você me contou. Pediu, meu amor. Ela era minha melhor amiga. E quando sua melhor amiga pede uma coisa importante, você promete e cumpre. Sempre. Mas por que ela não podia cuidar dos bebês dela? Marina ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, minha filha, as pessoas passam por coisas muito difíceis. A tia Clarissa estava muito doente. Não tinha como cuidar de 3 bebezinhos sozinha. Então ela deixou eles num lugar seguro, onde alguém pudesse dar uma vida boa para eles. O papai deles? O papai deles é um homem muito bom. Ele adotou os 3 porque tem um coração enorme. Mas ele precisa de ajuda. E eu prometi para a tia Clarissa que ia ajudar. Mesmo que a gente não ganhe dinheiro extra? Mesmo que a gente não ganhe nada, Júlia. Porque algumas coisas a gente faz por amor, não por dinheiro. Amor não paga aluguel, mas alimenta a alma. E quando a alma está alimentada, a gente aguenta qualquer coisa. Rafael anotou mentalmente aquela frase. Amor não paga aluguel, mas alimenta a alma. Era exatamente o tipo de sabedoria que só quem passou por dificuldades reais consegue ter. Ele decidiu naquele momento que, acontecesse o que acontecesse, ia garantir que Marina nunca mais precisasse escolher entre alimentar a alma e pagar o aluguel. Foi quando a porta da frente se abriu com estrondo. Marina e Júlia congelaram. Isabela havia voltado. A viagem que Rafael havia inventado era falsa.
mas a viagem que ele disse para Isabela fazer com as amigas era real. Ela deveria voltar apenas no domingo. Era sábado de manhã. Por que ela voltou mais cedo? Rafael aumentou o volume dos microfones, prestando atenção. Isabela estava bêbada ainda, arrastando uma mala, reclamando sozinha. Que fim de semana horrível. Aquelas mulheres não param de falar dos filhos delas. Filho pra cá, filho pra lá. Não aguento mais. Marina rapidamente passou Pedro para o berço. Fez sinal para Júlia ficar quieta e se levantou. Mas era tarde demais. Isabela subiu a escada, passou pela porta do quarto dos bebês e parou. Olhou para dentro e viu Marina. Viu Júlia no chão segurando Lucas. Viu a cena doméstica que tanto odiava. O que está acontecendo aqui? A voz de Isabela saiu gelada, perigosa. Marina se colocou imediatamente na frente de Júlia. Isabela, eu posso explicar. Minha babá cancelou em cima da hora. Não tinha com quem deixar a Júlia. Então trouxe ela comigo. Ela não está atrapalhando nada, prometo. Não está atrapalhando? Você trouxe uma criança para a minha casa sem autorização? Tecnicamente não é sua casa, Marina disse baixinho, mas Isabela escutou. Repetiu? Quer repetir mais alto? Júlia começou a tremer. Marina se ajoelhou, pegou a filha no colo e se levantou. Isabela, por favor, a Júlia não fez nada de errado. A culpa é minha. Pode descontar do meu salário se quiser. Descontar do seu salário? Isabela riu, um som sem humor. Marina, você traz sua filha sem permissão, desobedece ordens diretas de não tocar nesses bebês e acha que descontar dinheiro resolve? Você não entendeu ainda qual é o seu lugar aqui? Meu lugar é cuidar das crianças. E era isso que eu estava fazendo. Seu lugar é limpar chão, lavar roupa e fazer comida. Você não é mãe desses bebês. Você não é nada para eles. Júlia começou a chorar baixinho. Marina apertou a filha contra o peito. Isabela, por favor, não na frente da minha filha. Ah, agora você se preocupa com sua filha? Devia ter pensado nisso antes de trazer ela para cá. Essa menina está vendo uma coisa que não devia. A mãe dela sendo colocada no lugar dela. Rafael estava vendo vermelho. Isabela estava humilhando Marina na frente de uma criança de 5 anos. Ele estava a segundos de sair daquele escritório e confrontar tudo. Mas Marina fez algo que o parou. Ela se ajoelhou, colocou Júlia de pé, limpou as lágrimas da menina e disse com voz firme: Júlia, olha para mamãe. Você sabe que eu te amo mais que tudo, né? Sei, mamãe. E você sabe que mesmo quando as pessoas falam coisas ruins com a gente, isso não muda quem nós somos, né? Sei. Então levanta esse queixinho. A gente não baixa a cabeça para ninguém. A gente é pobre, mas a gente não é pequeno. Isabela soltou uma risada cruel. Que lindo. Discurso motivacional da empregada. Agora pega sua filha e sai da minha casa. Você está demitida. Marina não se moveu. Não vou embora até Rafael voltar e confirmar a demissão. Você acha mesmo que Rafael vai te escolher ao invés de mim? Ele é homem, Marina. Homem sempre escolhe a mulher bonita e interessante, não a faxineira coitadinha com filha para criar. Eu garanto que assim que eu contar para ele que você invadiu a privacidade dele, trazendo gente estranha aqui, ele te manda embora sem nem pensar 2 vezes. Então vamos esperar ele voltar. Não. Você vai embora agora. Ou eu chamo segurança. Foi quando Júlia, com 5 anos e coragem que criança nenhuma deveria precisar ter, saiu de trás da mãe e olhou para Isabela. A senhora é má. O silêncio foi absoluto. Isabela olhou para aquela criança pequena com desprezo. O quê? A senhora é má. Minha professora disse que gente má é gente que machuca os outros de propósito. A senhora está machucando minha mãe de propósito. Então, a senhora é má. Marina tentou puxar Júlia de volta, mas a menina continuou. E os bebezinhos não gostam de você. Eles choram quando a senhora chega e param de chorar quando minha mãe pega eles no colo. Bebês sabem quando alguém não ama eles de verdade. Rafael estava gravando cada segundo. Aquela criança de 5 anos acabava de dizer em voz alta o que todo mundo já sabia. Bebês sentem a verdade que adultos tentam esconder. Isabela ficou roxa de raiva. Avançou para Júlia, mas Marina se colocou na frente. Não encosta na minha filha. Tira essa pirralha daqui antes que eu faça algo que você vai se arrepender. Marina pegou Júlia no colo e saiu do quarto, mas não antes de sussurrar para os bebês. A tia volta, prometo. E para Isabela.
Você pode me demitir, mas não pode apagar a verdade. Rafael vai descobrir quem você é de verdade. E quando descobrir, você vai perder tudo. Marina saiu da mansão com Júlia nos braços, a menina ainda chorando, e Rafael tinha em mãos a peça final do quebra-cabeça. Isabela não era apenas interesseira. Era cruel. Era capaz de ameaçar uma criança de 5 anos para manter controle. E ele tinha tudo gravado. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem para Marina. Não se preocupe, você não perdeu seu emprego. Isabela é que perdeu o dela. Rafael saiu do escritório escondido pela primeira vez em 3 dias. Ele precisava agir. Não podia mais apenas observar enquanto Isabela destruía tudo ao redor dela. A mensagem que enviou para Marina foi o primeiro passo. Mas ele precisava de mais. Precisava entender completamente o plano de Isabela antes de expô-la. E precisava descobrir a verdade sobre a conexão entre Marina e Clarissa. Eram 3 da tarde do sábado. Isabela estava no quarto dela, provavelmente dormindo à ressaca. Rafael entrou silenciosamente na mansão pela porta principal, como se tivesse acabado de chegar da viagem inventada. Subiu direto para o escritório dele, trancou a porta e ligou o computador. Isabela não sabia, mas Rafael tinha acesso remoto ao celular dela. Era uma medida de segurança que ele implementou em todos os dispositivos da casa. Agora, essa segurança ia revelar os verdadeiros planos dela. Ele abriu as mensagens. O que viu fez seu sangue gelar. Uma conversa com a melhor amiga, Laura, de 2 dias atrás. Isabela. Não aguento mais essa situação. 3 bebês, Marina intrometida, Rafael achando que vai me transformar em dona de casa. Laura. Então termina com ele. Isabela. E perder acesso a milhões? Não. Tenho um plano melhor. Vou fazer ele desistir dos bebês. Laura. Como assim desistir? Isabela. Vou convencer ele que adotar 3 bebês foi erro, que ele não tem estrutura, que as crianças ficariam melhor em outra família. Vou plantar essa ideia na cabeça dele até ele mesmo querer devolver para o orfanato. Laura. Isso é pesado demais. São crianças. Isabela. São obstáculos. Depois que os bebês sumirem, eu caso com ele, espero 1 ano, divorcio e levo metade da fortuna. Simples. Rafael teve que segurar a borda da mesa para não socar o computador. Ela queria fazer ele desistir dos próprios filhos. Queria devolver 3 bebês indefesos ao orfanato só para ter caminho livre para o dinheiro dele. Ele continuou lendo, encontrando mais evidências. Mensagens com o próprio irmão dela. Isabela. Marcos, preciso de um favor. Conhece algum psicólogo que possa atestar que Rafael não tem condições emocionais de criar trigêmeos sozinho? Marcos. Isa, isso é antiético e ilegal. Isabela. É estratégico. Pago bem. Marcos. Não vou me envolver nisso. Isabela. Você sempre foi fraco mesmo. Rafael estava vendo a verdadeira Isabela. Não era apenas interesseira. Era calculista, manipuladora e disposta a usar qualquer método para conseguir o que queria. Ele abriu os áudios salvos no celular dela. Tinha um gravado naquela mesma manhã, depois de expulsar Marina. Laura, expulsei aquela faxineira irritante hoje. Ela trouxe a filha pirralha aqui sem permissão. Aproveitei e demiti ela na hora. Agora só falta convencer Rafael que ele precisa se livrar dos bebês também. Vou marcar um jantar com a família dele. Vou fazer todo mundo ver que ele está sobrecarregado, que as crianças estão sendo negligenciadas, que ele precisa de ajuda profissional. Vou plantar a semente. E quando todos estiverem do meu lado, vou sugerir que devolver os bebês é a escolha mais amorosa que ele pode fazer. Vou fazer ele acreditar que está fazendo isso pelo bem deles. É genial. Rafael desligou o áudio. Tinha ouvido o suficiente. Isabela estava planejando um jantar para manipular não apenas ele, mas a família inteira. Ela ia usar o amor dele pelos bebês contra ele mesmo, fazendo parecer que devolver as crianças seria ato de amor, não de egoísmo. Ele pegou o celular e ligou para alguém que não falava há tempos. Demorou 3 toques. Alô? Marina, sou eu, Rafael. Silêncio do outro lado. Depois, voz hesitante. Senhor Rafael, a mensagem que me mandou era verdade? Toda. E eu preciso conversar com você. Pessoalmente, hoje. É sobre os bebês, sobre Isabela e sobre Clarissa. Marina engasgou ao ouvir o nome da amiga.
Como o senhor sabe sobre Clarissa? Eu vi a foto. Eu sei que vocês eram amigas. E eu preciso entender o que está acontecendo. Por favor, Marina, confie em mim. Houve uma pausa longa. Depois, tem uma cafeteria perto da Praça Central. Posso estar lá em 1 hora, mas a Júlia vai comigo. Não tenho com quem deixar ela. Perfeito. Quero conhecer sua filha melhor mesmo. Ela foi corajosa hoje. 1 hora depois, Rafael estava sentado numa mesa discreta da cafeteria. Marina chegou segurando a mão de Júlia, que usava o mesmo vestido da manhã, mas tinha o rosto lavado, sem sinais de choro. Quando viu Rafael, a menina se escondeu atrás da mãe, mas manteve os olhos curiosos fixos nele. Rafael se levantou. Marina, Júlia, obrigado por virem. Marina se sentou, colocando Júlia no colo. Senhor Rafael, eu posso explicar sobre hoje. Eu não queria desrespeitar as regras da casa, mas você não precisa se explicar. Eu sei exatamente o que aconteceu, porque eu estava lá. Marina franziu a testa. Como assim estava lá? Instalei câmeras pela casa toda. Tenho gravações de tudo. Isabela maltratando meus filhos. Você salvando eles. Isabela te expulsando injustamente. E tenho áudio dela planejando me manipular para devolver os bebês ao orfanato. Marina arregalou os olhos. Ela quer devolver os bebês? Esse é o plano dela, mas não vai funcionar, porque eu vou expor ela antes. Vou fazer um jantar onde todo mundo vai ver quem ela realmente é. Mas antes disso, eu preciso saber a verdade sobre você e Clarissa. Por favor. Marina olhou para Júlia, que estava brincando com um guardanapo. Depois voltou os olhos para Rafael. Clarissa era minha melhor amiga desde criança. Crescemos juntas no mesmo bairro pobre. Ela era inteligente, bonita, cheia de sonhos. Mas a vida foi dura com ela. O que aconteceu? Ela se envolveu com um homem terrível. Ele prometeu mundos e fundos, mas quando ela engravidou, desapareceu. Quando descobriu que eram trigêmeos, ela entrou em pânico. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura, estava sozinha. E tinha uma condição de saúde delicada que piorou com a gravidez. Rafael escutava cada palavra com atenção total. Clarissa veio morar comigo no último mês de gravidez. A gente dividiu meu quartinho minúsculo. Eu e Júlia dormíamos no sofá para ela ter a cama. Quando os bebês nasceram, ela olhou para eles e chorou. Não de felicidade, de desespero. Ela sabia que não conseguiria cuidar de 3 crianças sozinha. Tentou por 3 dias, mas no 3º dia, ela teve uma crise séria. Que tipo de crise? Ela desmaiou do cansaço, ficou internada. Os médicos disseram que ela precisava de repouso absoluto, que não podia ter o estresse de cuidar de bebês. Foi quando ela tomou a decisão mais difícil da vida, deixar os bebês no orfanato. Mas antes de fazer isso, ela me fez prometer algo. O quê? Marina limpou uma lágrima. Ela me fez prometer que eu ia descobrir quem adotasse os bebês e ia garantir que eles estivessem bem cuidados. Que eu ia ser os olhos dela vigiando os filhos. Ela não queria abandonar eles. Ela estava dando eles para alguém que pudesse oferecer o que ela não podia. Mas ela precisava saber que eles estariam seguros. Por isso você veio trabalhar na minha casa. Marina assentiu. Quando soube que você tinha adotado os 3, procurei emprego aqui. Não foi coincidência. Foi cumprimento de promessa. E quando comecei a trabalhar e vi como você amava aqueles bebês, vi que Clarissa tinha feito a escolha certa. Você era o pai que eles mereciam. Clarissa ainda está viva? Marina balançou a cabeça devagar. Ela partiu 2 meses depois de deixar os bebês no orfanato. A condição dela piorou. No final, ela me pediu para continuar cuidando deles, mesmo de longe. E eu prometi. Eu prometi que ia proteger os filhos da minha melhor amiga como se fossem meus. Rafael sentiu o peito apertar. E Isabela descobriu isso? Não. Ela só sabe que eu sou funcionária. Não sabe da minha conexão com os bebês. Então ela vai ter uma surpresa no jantar. Marina olhou confusa. Jantar? Rafael sorriu pela primeira vez. Isabela está planejando um jantar para me manipular. Mas eu vou transformar esse jantar na queda dela. E você vai ser minha convidada de honra. Não como funcionária. Como a mulher que salvou meus filhos quando ninguém mais se importava. Senhor Rafael, eu não sei se... Marina, você me chamou de Senhor Rafael pela última vez. A partir de agora, sou só Rafael. Porque você não é empregada. Você é família. Júlia olhou para cima. Tio Rafael,
Isso quer dizer que eu posso ser irmã dos bebezinhos de verdade? Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela. Júlia, você já é irmã deles, no coração. E o coração é o que importa. O jantar estava marcado para sábado à noite, uma semana depois da expulsão de Marina. Isabela passou os dias se preparando como se fosse uma performance no palco. Vestido de grife, cabelo feito em salão caro, maquiagem impecável. Ela havia convidado a família de Rafael, a mãe dele, Dona Helena, o irmão, Ricardo e a cunhada, Patrícia. Também convidou 2 casais amigos influentes e, claro, sua melhor amiga Laura para dar apoio moral. Rafael concordou com tudo. Disse que achava ótima ideia reunir pessoas importantes para um anúncio especial. Isabela assumiu que seria o pedido de casamento que ela tanto esperava. Mal sabia que o anúncio seria completamente diferente. Os convidados começaram a chegar às 8 da noite. A mesa estava impecavelmente arrumada, com flores caras e louça fina. Dona Helena chegou primeiro, uma senhora elegante de cabelos grisalhos que abraçou o filho com carinho genuíno. Rafael, onde estão meus netinhos? Estão dormindo, mãe. Mas depois do jantar você pode vê-los. Esses bebês são a melhor coisa que você fez na vida, meu filho. Adotar os 3 foi decisão corajosa. Isabela forçou um sorriso. Corajosa mesmo. Às vezes até corajosa demais. Dona Helena franziu a testa, mas não comentou. Os outros convidados foram chegando. Ricardo, irmão de Rafael, veio com a esposa Patrícia e os 2 filhos pequenos. Os casais amigos, Marcos e Júlia, Henrique e Beatriz, completaram a mesa. Isabela estava radiante, acenando para todos como anfitriã perfeita. Eram 8h30 quando a campainha tocou mais uma vez. Isabela não estava esperando mais ninguém. Rafael se levantou. Deixa que eu atendo. É minha convidada especial. Ele abriu a porta. Marina estava ali, usando um vestido simples, mas bonito, cabelo solto, sem maquiagem exagerada. Ao lado dela, Júlia usava um vestido rosa com laço, segurando a mão da mãe com nervosismo. Rafael sorriu e as abraçou como se fossem família. Marina, Júlia, que bom que vieram. Entrem. Isabela quase derrubou a taça de vinho quando viu Marina entrando na sala de jantar. O que ela está fazendo aqui? Marina é minha convidada de honra esta noite, Rafael disse calmamente puxando uma cadeira para ela sentar. E Júlia também. Rafael, podemos conversar em particular? Isabela sussurrou com urgência. Não precisa. Tudo o que tenho a dizer será falado na frente de todos. Dona Helena olhava curiosa. Rafael, quem é essa moça? Mãe, essa é Marina. Ela trabalha aqui em casa há alguns meses. E essa é a filha dela, Júlia. Marina acenou timidamente para todos. Júlia se escondeu atrás da mãe, mas conseguiu dar um sorrisinho quando Patrícia acenou de volta. O jantar começou tenso. Isabela tentava manter a compostura, mas estava claramente furiosa. Marina mal tocava na comida, nervosa com a situação. Rafael esperou até a sobremesa ser servida para começar o verdadeiro show. Pessoal, obrigado por virem esta noite. Isabela achou que eu ia fazer um anúncio especial e ela está certa. Mas não é o anúncio que ela esperava. Isabela gelou. Rafael, o que você está fazendo? Estou fazendo algo que deveria ter feito há muito tempo, mostrando a verdade. Ele pegou um controle remoto e ligou a televisão enorme da sala. Antes disso, quero fazer algumas perguntas. Isabela, você que está comigo há meses, pode me dizer o nome dos meus 3 filhos? Isabela piscou confusa. O quê? Rafael, que pergunta é essa? Simples, os nomes dos bebês. Pode falar. Bem, são 3 meninos. Os nomes, Isabela. Pedro e Lucas e o outro. Mateus, Marina disse baixinho. Rafael olhou para Marina. Você sabe os nomes. Sei. Pedro é o mais agitado. Lucas é o mais calmo. Mateus é o curioso. E pode me dizer a que horas eles costumam acordar de madrugada? 2 da manhã e 5 da manhã. Pedro acorda primeiro, aí os outros acordam junto. Rafael olhou para Isabela. E você sabe? Isabela estava vermelha. Eu não fico contando hora de bebê chorar, Rafael. Isso é ridículo. Ridículo é namorar um homem com 3 filhos e não saber nem os nomes deles direito. Rafael apertou o controle. A televisão acendeu.
Agora quero mostrar para vocês o que acontece nesta casa quando acham que ninguém está vendo. O primeiro vídeo começou. Era Isabela no quarto dos bebês, olhando para eles com desprezo, falando sozinha. Meu Deus, como eu odeio esse barulho. 3 crianças chorando ao mesmo tempo. É tipo tortura chinesa. A sala ficou em silêncio absoluto. Dona Helena cobriu a boca com a mão. Patrícia arregalou os olhos. Os outros convidados se entreolharam chocados. Rafael, desliga isso. Isabela tentou, mas a voz saiu trêmula. O segundo vídeo mostrou Isabela deixando os bebês sozinhos por 8 horas, enquanto saía para a balada. Os bebês chorando desesperadamente. E depois, Marina chegando, pegando os 3, alimentando com carinho infinito, cantando para eles. Essa mulher, Rafael apontou para Marina, salvou meus filhos quando eles mais precisavam, enquanto essa aqui, apontou para Isabela, estava planejando como se livrar deles. Isso não é verdade! Isabela gritou. Rafael tocou um áudio. A voz de Isabela ecoou pela sala. Vou convencer ele que adotar 3 bebês foi erro. Vou plantar essa ideia na cabeça dele até ele mesmo querer devolver para o orfanato. Dona Helena se levantou, tremendo de raiva. Você queria fazer meu filho devolver meus netos ao orfanato? Isabela tentou explicar. Dona Helena, não é assim que parece. Eu só estava desabafando com uma amiga. Todo mundo desabafa. Desabafar é dizer que está cansada. Ricardo entrou na conversa, voz dura. Isso é planejamento de crueldade. Rafael tocou o último vídeo. Era Isabela expulsando Marina, ameaçando ela na frente de Júlia. E depois, a voz de Júlia dizendo: a senhora é má. Os bebezinhos não gostam de você. Bebês sabem quando alguém não ama eles de verdade. Júlia estava no colo de Marina agora, escondendo o rosto no pescoço da mãe. Mas todo mundo olhou para ela com admiração. Uma criança de 5 anos tinha visto o que os adultos demoraram meses para enxergar. Patrícia se aproximou de Marina. Você é a mulher que cuidou dos bebês mesmo sem ser paga por isso? Marina assentiu, tímida. Eu prometi para alguém muito importante que ia proteger eles. Para quem? Dona Helena perguntou. Rafael respondeu por ela. Para Clarissa, a mãe biológica dos trigêmeos. Ela era a melhor amiga de Marina. O silêncio foi ensurdecedor. Marina continuou. Clarissa me fez prometer que eu ia garantir que os bebês dela estivessem bem cuidados. Ela não abandonou eles por maldade. Ela estava doente e sozinha, mas amava eles mais que tudo, e pediu para eu ser os olhos dela vigiando. Dona Helena começou a chorar. Então você conhecia a mãe deles e prometeu para ela que ia cuidar. Prometi, e vou cumprir até meu último dia. Isabela tentou uma última cartada. Rafael, você não pode acreditar nisso. Ela é apenas uma faxineira querendo se aproveitar da situação. Ela vê você com dinheiro e quer... Cala a boca! A voz de Rafael saiu tão dura que todo mundo se assustou. Você não tem direito de falar de Marina. Você, que só ficou comigo pelo dinheiro. Você, que ia casar comigo e divorciar para levar metade da fortuna. Você, que planejou manipular minha família inteira neste jantar. Eu tenho as mensagens, Isabela. Todas. Isabela estava encurralada. Tentou lágrimas falsas. Rafael, eu te amo. Tudo o que eu fiz. Você não sabe o que é amor. Marina sabe. Ela trabalha 3 empregos para sustentar a filha. Ela arriscou perder tudo para proteger meus filhos. Ela cumpre promessas feitas para amigas que já se foram. Isso é amor. Você? Você é só interesse embalado em vestido caro. Dona Helena se aproximou de Marina e a abraçou. Obrigada. Obrigada por cuidar dos meus netos quando ninguém mais fazia. Patrícia abraçou Marina também. Depois Ricardo. Os outros convidados foram um por um, cada um agradecendo, enquanto Isabela estava ali, sozinha, destruída. Isabela, Rafael disse finalmente, você tem até amanhã de manhã para sair da minha casa. Deixe as chaves na mesa e nunca mais chegue perto dos meus filhos. Isabela olhou ao redor, vendo que ninguém ia defendê-la, e saiu correndo da sala. Laura, a amiga dela, hesitou, mas acabou indo atrás. Quando a porta bateu, Dona Helena olhou para Rafael. E agora, meu filho? Rafael olhou para Marina. Agora eu vou fazer o anúncio de verdade. Marina,
Você aceita ser tutora oficial dos meus filhos? Com salário digno, casa para você e Júlia, tudo o que vocês precisarem? Marina começou a chorar. Rafael, eu não posso aceitar isso. É demais. Não é demais. É o mínimo. Você já é mãe deles no coração. Agora vai ser oficialmente também. Júlia olhou para Marina com os olhos brilhando. Mamãe, eu vou ter irmãozinhos de verdade? Marina abraçou a filha e assentiu. Vai sim, minha princesa. E naquela noite, enquanto Isabela fazia as malas chorando de raiva, Marina colocava Júlia para dormir no quarto ao lado dos trigêmeos, e pela primeira vez em meses, todo mundo na casa dormiu em paz. A manhã seguinte ao jantar foi diferente de todas as outras. Marina acordou num quarto que não era o dela, numa cama que não era a dela, mas pela primeira vez em anos, sem a ansiedade de não saber se teria dinheiro suficiente para chegar ao fim do mês. Júlia dormia na cama ao lado, abraçada com um ursinho de pelúcia que Dona Helena havia trazido na noite anterior. A avó dos trigêmeos tinha ido embora às 11 da noite, mas não antes de encher Júlia de presentes e promessas de que agora ela tinha uma família enorme. Marina se levantou devagar, tentando não acordar a filha, e foi até o quarto dos trigêmeos. A porta estava entreaberta. Quando espiou, viu Rafael sentado na cadeira de balanço, com Mateus no colo, olhando pela janela enquanto o sol começava a nascer. Ele parecia exausto, mas tinha paz no rosto que Marina nunca tinha visto antes. Bom dia, ela sussurrou. Rafael se virou, sorriu cansado. Bom dia. Não consegui dormir muito. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu. Marina entrou no quarto. Eu também. Ainda não acredito que tudo isso é real. É real. E é apenas o começo. Rafael ajeitou Mateus melhor no colo. Sabe o que percebi essa noite? Eu passei 3 meses tentando ser pai sozinho, achando que conseguiria dar conta de tudo. Mas família não é sobre fazer tudo sozinho. É sobre ter pessoas que se importam de verdade ao seu redor. Os bebês têm sorte de ter você. Não, eu tenho sorte de ter vocês. Você, Júlia, minha mãe, meu irmão. Isabela estava certa numa coisa. Eu não posso criar 3 bebês sozinho. Mas a solução nunca foi desistir deles. Era encontrar uma família de verdade. Marina sentiu os olhos marejarem. Rafael, sobre a proposta de ontem. Ser tutora oficial. Eu preciso saber se você falou sério. Falei mais sério do que qualquer coisa na minha vida. Mas eu não tenho formação. Não estudei pedagogia, não sou enfermeira, não tenho nada no currículo além de trabalhos braçais. Rafael a olhou com intensidade. Marina, você tem algo muito mais importante que diploma. Você tem amor genuíno. E é isso que Pedro, Lucas e Mateus precisam. Não de alguém tecnicamente qualificado. De alguém que ame eles incondicionalmente. Como você já ama. Nesse momento, Pedro começou a chorar no berço. Marina foi automaticamente até ele, pegou no colo, começou a balançar. O bebê se acalmou imediatamente, aninhando a cabecinha no ombro dela. Lucas acordou logo depois, e Rafael pegou ele. Os dois ficaram ali, cada um com um bebê no colo, em um silêncio confortável, que dizia mais que palavras. Mamãe? A voz de Júlia veio da porta. Ela estava de pijama, cabelo bagunçado de sono, esfregando os olhos. Os bebezinhos acordaram? Acordaram sim, princesa. Quer vir dar bom dia para eles? Júlia correu para dentro do quarto, mas parou antes de chegar perto, lembrando as regras de sempre ser delicada. Marina se abaixou com Pedro ainda no colo, permitindo que Júlia fizesse carinho na cabecinha dele. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lucas. Júlia olhou para Mateus, que ainda dormia no colo de Rafael. Mateus está com preguiça hoje. Rafael riu. Mateus sempre foi o mais dorminhoco dos 3. Tio Rafael. Júlia o olhou com aqueles olhos grandes e sérios que crianças têm quando vão fazer perguntas importantes. Agora que a moça má foi embora, os bebês vão ficar felizes sempre? Rafael sentiu o peito apertar. Júlia, vem cá. Ele fez sinal para ela se aproximar. Ela sentou no braço da cadeira, tomando cuidado para não apertar Lucas. Os bebês vão ter dias felizes e dias difíceis, igual todo mundo. Mas a diferença é que agora eles têm pessoas que realmente amam eles. Sua mãe, você, eu, a vovó Helena, o tio Ricardo. Isso faz toda a diferença. E eu sou irmã deles de verdade agora? De verdade verdadeira. Júlia sorriu tão grande que pareceu iluminar o quarto inteiro. Então eu vou proteger eles. Igual minha mãe protege eu.
Marina abraçou a filha com o braço livre, Pedro ainda aconchegado no outro braço. Rafael observava aquela cena e percebeu que estava vendo o que uma família de verdade parecia. Não tinha nada a ver com sobrenome, DNA ou papéis legais. Tinha a ver com pessoas escolhendo ficar juntas, escolhendo se importar, escolhendo amar. O dia passou rápido. Dona Helena voltou no meio da manhã com Ricardo, Patrícia e os 2 filhos do casal. A casa, que sempre foi grande e silenciosa demais, de repente estava cheia de vida. As crianças de Ricardo brincavam com Júlia no jardim, enquanto os adultos revezavam cuidando dos trigêmeos. Dona Helena ensinou Marina algumas receitas de papinha caseira que ela fazia quando Rafael era bebê. Patrícia mostrou técnicas de fazer os 3 bebês dormirem ao mesmo tempo, algo que ela havia dominado quando teve gêmeos. Marina, Patrícia disse enquanto trocava a fralda de Lucas. Posso te falar uma coisa? Claro. Ontem à noite, quando a gente viu aqueles vídeos, meu coração partiu. Ver aquela mulher tratando bebês assim me deu uma raiva que eu nem sabia que tinha. Mas ver você cuidando deles com tanto amor me deu esperança. Me fez lembrar que ainda existe bondade no mundo. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, qualquer pessoa não faria. Você trabalha 3 empregos, tem uma filha para criar sozinha e ainda arrumou espaço no coração para 3 bebês que nem eram seus. Isso não é normal. Isso é extraordinário. Marina limpou uma lágrima. Clarissa, a mãe deles, era minha melhor amiga. Quando ela me pediu para prometer que ia cuidar deles, não era só promessa de amiga, era promessa de irmã. Clarissa não tinha ninguém. Eu era a família dela. Então, os bebês dela se tornaram minha família também. Patrícia abraçou Marina. Clarissa escolheu a pessoa certa para confiar seus filhos. À tarde, Rafael chamou Marina para o escritório. Ele tinha uma pasta aberta na mesa, cheia de documentos legais. Senta, por favor. Rafael esperou ela se sentar antes de continuar. Eu falei com meu advogado hoje de manhã. Quero oficializar você como tutora legal dos trigêmeos. Isso significa que você vai ter os mesmos direitos e responsabilidades que eu sobre eles. Pode tomar decisões médicas, educacionais, tudo. Eu sei que pode parecer rápido, mas eu aceito. Rafael piscou surpreso. Não quer pensar mais? Não preciso pensar. Essa promessa eu já fiz há 3 meses, quando vi esses bebês pela primeira vez. Só estava esperando você me deixar cumprir oficialmente. Rafael sorriu e empurrou os documentos pela mesa. Então, assina aqui, e aqui, e aqui. Marina assinou cada página com mão trêmula. Quando terminou, olhou para Rafael. E quanto ao salário? Você falou que seria digno. 5.000 por mês. Mais casa, comida, plano de saúde para você e Júlia, escola particular para ela e um bônus anual. Não é negociável. Marina arregalou os olhos. 5.000? Rafael, isso é mais que o triplo do que eu ganhava em todos os meus empregos juntos. E ainda é pouco pelo que você faz. Mas tem uma condição. Marina ficou tensa. Que condição? Você larga os outros empregos. Todos. Júlia precisa da mãe em casa. Os bebês precisam de você descansada. Chega de trabalhar até exaustão. Marina começou a chorar. Não de tristeza, de alívio, de gratidão, de não acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só aceita que agora você tem uma família que cuida de você do mesmo jeito que você cuida dos outros. Naquela noite, depois que todos os visitantes foram embora, depois que Júlia dormiu exausta de tanto brincar, depois que os 3 bebês finalmente pegaram no sono ao mesmo tempo, Marina e Rafael se sentaram no sofá da sala, exaustos, mas felizes. Sabe o que é engraçado? Rafael disse. Eu passei anos procurando uma esposa perfeita, alguém sofisticada, bem-sucedida, que se encaixasse no meu mundo. E acabei encontrando uma família perfeita da forma mais inesperada. Você acha que a gente vai conseguir? Criar 4 crianças, sendo que nenhum dos 2 sabe direito o que está fazendo. Ninguém sabe direito o que está fazendo quando vira pai. A gente aprende no caminho. Mas a diferença é que agora a gente aprende junto. Marina olhou para ele. Obrigada, Rafael, por confiar em mim. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Obrigada, você. Por amar meus filhos quando a pessoa que deveria amá-los só os via como obstáculos. Eles ficaram ali,
em silêncio confortável, ouvindo o som da casa finalmente em paz. Não era o final da história. Era apenas o começo. Começar de novo como família. Uma família que não foi formada por sangue ou casamento, mas por escolha, promessas e amor genuíno. O tipo de família que realmente importa. No quarto ao lado, Júlia dormia sorrindo, sonhando com os irmãozinhos. E no quarto dos bebês, Pedro, Lucas e Mateus dormiam tranquilos, finalmente seguros, finalmente amados, finalmente em casa de verdade. 6 meses se passaram desde aquele jantar que mudou tudo. A mansão de Rafael não era mais aquela construção fria e silenciosa. Era um lar de verdade, cheio de risadas de criança, choro de bebê, música de brinquedo e o tipo de bagunça organizada que só famílias grandes conseguem criar. Os trigêmeos tinham 9 meses agora. Pedro estava tentando engatinhar, sempre o mais aventureiro dos 3. Lucas já conseguia ficar sentado sozinho, batendo palminhas quando alguém cantava para ele. Mateus ainda era o mais calmo, mas tinha desenvolvido um sorriso que derretia qualquer coração. E os 3, quando viam Marina entrar no quarto pela manhã, abriam os bracinhos e balbuciavam sons que pareciam muito com mama. Na primeira vez que aconteceu, Marina chorou por 1 hora inteira. Rafael a encontrou sentada no chão do quarto dos bebês, os 3 no colo, lágrimas escorrendo enquanto repetia: "Clarissa, você está vendo? Eles me chamaram de mama. Seus bebês me chamaram de mama." Júlia, com 5 anos e meio, havia se tornado a irmã mais protetora que qualquer criança poderia ser. Ela ajudava a dar mamadeira, cantava canções de ninar que aprendia na escola e tinha o hábito fofo de dar beijo de boa noite em cada bebê antes de dormir. Na escola, quando a professora pediu para desenhar a família, Júlia desenhou 7 pessoas, ela, a mãe, o tio Rafael e 3 bebês. A professora perguntou quem era o 7º. Júlia respondeu: "É a tia Clarissa. Ela mora no céu, mas faz parte da família." Rafael e Marina desenvolveram uma parceria que funcionava perfeitamente. Ele cuidava dos bebês de manhã enquanto ela preparava café para todos. Ela assumia à tarde enquanto ele trabalhava. À noite, revezavam as mamadeiras de madrugada. Dona Helena visitava 3 vezes por semana, sempre trazendo comida caseira e histórias da infância de Rafael. Ricardo e Patrícia vinham aos domingos com os filhos, e a casa virava uma festa de primos brincando juntos. Isabela, ninguém mais falava dela. Tinha sumido das redes sociais, mudado de cidade e, segundo rumores, estava morando com a família no interior. A lição que aprendeu naquele jantar a havia transformado, ou pelo menos a tinha feito entender que algumas máscaras, quando caem, não podem ser recolocadas. Era um sábado de manhã quando Rafael acordou com um plano. Ele entrou na cozinha onde Marina preparava mingau para os bebês. "Marina, podemos conversar?" Ela se virou preocupada. Depois de 6 meses, ainda não tinha perdido aquele medo de que tudo fosse temporário, de que acordasse e descobrisse que era sonho. "Aconteceu algo?" "Não. Só quero te levar em algum lugar. Você, eu e Júlia. Minha mãe fica com os trigêmeos por algumas horas." 1 hora depois, os 3 estavam no carro. Júlia no banco de trás, cantarolando baixinho. Marina ao lado de Rafael, curiosa, mas sem fazer perguntas. Ele dirigiu até um cemitério tranquilo nos arredores da cidade. Estacionou e olhou para Marina. "Eu descobri onde Clarissa está. Pensei que você gostaria de visitá-la, contar as novidades." Marina cobriu a boca com as mãos. "Você encontrou o túmulo dela?" "Encontrei. E trouxe flores. Das favoritas dela. Você me contou que eram girassóis." Eles caminharam pelo cemitério, Júlia segurando a mão de cada um, até chegarem a uma lápide simples, mas bem cuidada. "Clarissa Santos, uma amiga, uma mãe, uma estrela que brilha no céu." Marina se ajoelhou, colocou os girassóis no vaso e começou a falar como se Clarissa estivesse ali ouvindo. "Oi, minha amiga. Trouxe novidades. Os bebês estão lindos, enormes, saudáveis. Pedro está quase engatinhando. Lucas sorri o tempo todo. Mateus é calmo, igual você era. Eles têm uma família enorme agora. O Rafael é um pai incrível. A mãe dele, Dona Helena, cuida deles como avó de verdade. E a Júlia?
Júlia é a melhor irmã mais velha que eles poderiam ter. Você fez a escolha certa, Clarissa. Você deu para eles a vida que você queria dar, mas não podia. E eu estou cumprindo a promessa. Vou cuidar deles para sempre. Te amo, minha irmã. Júlia se aproximou do túmulo e colocou um desenho que havia feito. Era ela com 3 bebês, todos sorrindo, e acima deles, uma mulher com asas. Oi, tia Clarissa. Eu sou a Júlia. A minha mãe fala muito de você. Eu desenho você toda semana na escola. A professora disse que pessoas que a gente ama nunca vão embora de verdade, porque vivem no nosso coração. Você vive no meu coração. E prometo cuidar dos seus bebezinhos para sempre. Rafael se ajoelhou também. Clarissa, eu nunca te conheci, mas agradeço todo dia pela escolha que você fez. Porque através de você, eu encontrei não só 3 filhos, mas uma família inteira. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por confiar na Marina. Vamos honrar sua memória todos os dias. Os 3 ficaram ali por alguns minutos em silêncio. Quando se levantaram para ir embora, Marina segurou a mão de Rafael. Ele olhou para ela, viu lágrimas escorrendo, mas também viu paz. Obrigada, ela sussurrou, por me trazer aqui, por lembrar dela, por fazer ela continuar sendo parte dessa história. Ela sempre vai ser parte. Sem ela, nada disso existiria. No caminho de volta, Júlia perguntou do banco de trás. Tio Rafael, quando a gente chegar em casa, posso dar abraço nos bebês? Pode, princesa. Pode dar abraço e beijo em todos. E posso contar para eles sobre a tia Clarissa? Pode. E quando eles crescerem, a gente vai contar a história toda. Vai contar sobre uma mulher corajosa que tomou a decisão mais difícil do mundo porque amava demais. Vai contar sobre uma amiga leal que cumpriu uma promessa mesmo quando era difícil. E vai contar sobre como o amor verdadeiro não tem nada a ver com sangue, mas com escolha. Quando chegaram em casa, Dona Helena estava na sala com os 3 bebês. Pedro no tapete tentando alcançar um brinquedo. Lucas no bebê conforto batendo palminha. Mateus no colo da avó, sonolento. Júlia correu e abraçou cada um sussurrando. A tia Clarissa mandou beijo do céu para vocês. Rafael e Marina ficaram na porta, observando. Ele colocou a mão no ombro dela. Sabe o que eu percebi? Família não é quem tem o mesmo sobrenome. É quem escolhe ficar quando tudo fica difícil. Quem ama mesmo quando não precisa. Quem cumpre promessas mesmo quando ninguém está olhando. É quem transforma a casa em lar, Marina completou. E naquele momento, olhando para aquela sala cheia de amor, risadas e bagunça de brinquedo, os 2 entenderam que tinham construído algo que dinheiro nenhum podia comprar. Uma família verdadeira.